Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de Geografia e hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de clima. Então, para iniciar a nossa aula, eu vou relembrar vocês sobre o que é clima. É a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano, em determinada região. Para saber qual o clima de um lugar, é necessário fazer observações do tempo atmosférico diariamente, durante muitos anos, para verificar a regularidade das combinações dos seus elementos. Vocês sabem qual é a diferença entre o clima e o tempo? Esses dois conceitos têm significados diferentes na meteorologia. O tempo se refere às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto, como a onda de frio que deve chegar ao Brasil é um exemplo disso. O clima, por outro lado, é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo. Ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra e pode ser estudado com uma análise das tendências históricas. Sendo assim, quando falam em clima, os cientistas estão se referindo às situações do planeta como um todo, ao longo do tempo. Ou seja, mesmo que esteja fazendo mais frio do que a média em uma determinada região, o mundo como um todo está na média mais quente. E é isso que apontam centenas de estudos feitos por cientistas no mundo todo ao longo das décadas. Então, a gente relembrou, né, o que é clima e a diferença entre o clima e o tempo, que às vezes a gente pode se confundir um pouco. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os climas do Brasil, né? Nós vamos falar de onde ocorre e suas principais características, como temperaturas médias e regime de chuvas. Um dos fatores que determinam o clima em um território são as latitudes e uma coordenada geográfica medida em graus e pode variar de 0 grau a 90, em direção norte ou sul. Por isso, quanto mais próximo à linha do Equador, onde os raios solares têm maior incidência, mais quente será a temperatura. A maior parte do território brasileiro encontra-se nas áreas de baixas latitudes, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Por esta razão, predomina o clima tropical, quente e úmido. O Brasil tem 6 tipos de climas: equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Nós vamos agora conhecer as características e as particularidades de cada um deles. Nós vamos começar falando sobre o clima equatorial. Caracteriza-se por apresentar elevadas temperaturas e grande umidade durante todo o ano. Apresenta baixa amplitude térmica e o predomínio de chuvas de convectivas. Encontrado em regiões de baixa latitude, próximos à linha do Equador, né, que é a Amazônia, África e Indonésia. A floresta amazônica contribui significativamente para o clima da região, porque as plantas participam ativamente do processo de evapotranspiração. A existência de grandes rios como o Amazonas, o Juruá e o Purus contribui ainda mais para o aumento da chuva na região por conta da evaporação. Esse clima está presente nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, norte do Mato Grosso e no oeste do Maranhão. Já o clima tropical, caracterizado pelo predomínio das temperaturas elevadas e a alternância entre as estações secas, o inverno e úmidas do verão, possui 3 subtipos principais: tropical, tropical de altitude e tropical de monções. As temperaturas médias anuais são superiores a 22 graus Celsius e as chuvas se concentram no verão e a média é de 1.500 milímetros por ano. A cidade de Águas Claras é considerada uma das cidades mais quentes do Brasil.
O clima temperado apresenta as 4 estações bem demarcadas, percebidas até mesmo nos diversos aspectos que a formação vegetal apresenta no decorrer do ano. Ocorre na Europa, América do Norte, parte da Ásia, no sul da América do Sul, Nova Zelândia e em parte da Austrália. Possui 3 subtipos principais: temperado, temperado continental, temperado oceânico e temperado mediterrâneo. Esses subtipos que eu estou citando aqui nas explicações é mais para a gente ter o conhecimento sobre as variações desse clima específico, né, que é o temperado. Então, sobre eles eu vou falar para vocês e vou fazer explicação na próxima aula. A gente vai conhecer os principais tipos de climas, né, que são esses que eu estou falando para vocês e explicando. Sobre essas variações a gente vai falar na próxima aula. Agora nós vamos para o clima polar. Caracteriza-se por apresentar temperaturas muito baixas, com médias térmicas de cerca de menos 35 graus no inverno e de menos 10 graus no verão. Precipitações raras e geralmente em forma de neve. É o clima das neves eternas. É o clima das regiões polares. Então, enquanto eu tô falando aqui, aparecem essas informações aqui no vídeo, que é para vocês perceberem os exemplos que eu estou falando, ok? Vamos falar agora do clima desértico. Caracteriza-se por apresentar pequena quantidade de chuva e grande amplitude térmica diária e anual. Ocorre tanto nas áreas tropicais como em áreas temperadas. Norte da África, Oriente Médio, Oeste dos Estados Unidos, Norte do México, litoral do Chile e do Peru, Austrália, Sudoeste da África e Noroeste da Índia. Tá? Então é o clima desértico ali, onde ocorre menos chuva e a temperatura ela é mais alta. Agora nós vamos passar para o clima semiárido. Caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas o ano todo, ou seja, baixa amplitude térmica. É um clima de transição. As chuvas são escassas e mal distribuídas durante o ano. É encontrado tanto em regiões tropical, no sertão do Nordeste brasileiro, como em áreas temperadas, na Patagônia e na Argentina. Vamos falar agora sobre o clima de montanhas, que caracteriza-se pelo frio e pela presença de neve eternas. O fator da altitude supera o fator da latitude. Não está restrito a uma zona climática, pois é associada a grandes altitudes das cadeias montanhosas, os Andes, Himalaia, Alpes e montanhas rochosas. Agora nós vamos falar sobre uma variação climática que é o microclima urbano, que são variações de um determinado tipo de clima em áreas geográficas muito restritas, ou seja, áreas com algumas características diferentes das áreas vizinhas, como temperatura, índice de chuva, circulação de vento, entre outras coisas. São climas locais de lugares específicos que foram modificados em função de fatores produzidos pelo ser humano, como desmatamento, construção de rodovias, construção de edifícios, poluição do ar, construção de represas e outras coisas, né? A industrialização e a urbanização desordenada multiplicaram a construção antrópicas e a produção de poluentes atmosféricos, capazes de reter mais calor na baixa atmosfera, aumentando consequentemente a temperatura média e a pluviosidade local. Portanto, é especialmente por isso que quase a totalidade das grandes cidades apresentam a sensação térmica mais quente, abafada e chuvosa que as áreas rurais vizinhas. Por que que isso acontece? Por conta dos desmatamentos, da industrialização, da urbanização, né? Então tudo isso influencia no clima. Essa adaptação que o homem faz para poder viver e trabalhar na cidade, né, gerando mais poluição, né, isso faz com que na cidade a gente sinta a sensação térmica mais elevada,
Parece que cada ano que passa, cada vez está ficando mais calor, porque a gente está com menor quantidade de área verde, mais indústrias produzindo, então tudo isso coopera para que tenha essa mudança climática. E sobre isso, nós temos um exercício para realizar, né? Eu vou disponibilizar esse material para vocês depois em PDF, mas vai ser necessário vocês consultarem esse material para poder responder. São 4 questões que eu vou passar para vocês, então eu quero que vocês prestem atenção. Qualquer coisa, se vocês precisarem, voltem no vídeo para poder escutar a explicação de novo. Número 1. Como foi visto, existe grande variedade climática em nosso planeta. Para comparar os principais tipos de clima do mundo, crie um quadro comparativo com 2 colunas. Na primeira, coloque o tipo de clima e na segunda, as suas principais características. Durante a minha explicação, eu não sei se vocês perceberam que apareceram vários gráficos de climograma, marcando a pluviosidade e a temperatura, junto com as variações, né? Então, na atividade número 1, vocês podem criar gráficos parecidos com esses e marcar o que se pede nesse enunciado, ok? Você vai colocar o tipo de clima na primeira coluna e na segunda as suas principais características. Número 2. No seu ponto de vista, qual o melhor tipo de clima para se viver? Justifique a sua resposta. Qual o tipo de clima mais citado aonde você vive? Número 3. Em um telejornal assistimos diariamente a previsão do tempo ou a previsão do clima. Justifique a sua resposta. Então, porque aqui nessa pergunta é para vocês dizerem por que no telejornal a gente assiste e acompanha diariamente a previsão do tempo ou a previsão do clima. Qual é o objetivo da gente ter essa informação diariamente em um jornal, ok? Então, vocês vão dizer qual o objetivo e por quê. E a última, a número 4, cite algumas ações antrópicas capazes de alterar a dinâmica natural dos climas e dê exemplo. Pessoal, sobre a ação antrópica. Significa uma ação realizada pelo homem. Essa expressão ficou conhecida em virtude dos impactos causados no meio ambiente pelas alterações humanas, pelas ações do homem no espaço, já que o espaço geográfico é produzido pela relação entre a sociedade e a natureza. Portanto, a ação humana tem gerado grandes mudanças no meio ambiente, né? E muitas dessas mudanças, elas são negativas, né? Prejudicando o nosso meio ambiente e assim a vida na Terra, né? A longo prazo. Então, aqui na número 4, vocês podem citar algumas ações do homem no meio ambiente, né? Ações que causaram impactos no meio ambiente, que foram capazes de alterar a dinâmica natural dos climas. Então, vocês vão citar essas ações antrópicas e dar alguns exemplos, né? Então, aqui no meio das minhas explicações, eu falei sobre isso. Então, a nossa aula de hoje é essa. Eu expliquei um pouquinho sobre os principais climas, né? Nós temos essas atividades para realizar. E qualquer dúvida, vocês consultem o nosso material em PDF. Então, bons estudos e até a próxima aula.